1910, um jovem negro, filho de ex-escravos, fez todo o governo brasileiro tremer. O seu nome era João Cândido Felisberto, o famoso Almirante Negro. Esse é o primeiro episódio de Homens Negros que você deve se inspirar. Pois na época de João Cândido, não havia mais escravidão no Brasil. Só que quando a gente fala de nação brasileira, a gente fala de uma sociedade estruturada de uma forma racista. E o que significa racismo estrutural? Racismo estrutural significa que aquilo que aconteceu na época da escravidão ecoa até os dias de hoje de alguma forma na nossa sociedade. E na época de João Cândido não era diferente. Por mais que não houvesse escravidão na época de João Cândido, os negros na Marinha eram tratados como escravizados, porque a carga de horário de trabalho deles era exaustiva, eles recebiam castigos físicos, olha só que loucura, castigos físicos no próprio corpo só por não cumprirem as regras da Marinha, tá ligado? E não só isso, gente, pelo amor de Deus, a condição alimentar dos marinheiros negros, eu tô falando de gente negra, gente de pele escura, era totalmente precária, meu amigo. Negros pobres, meu amigo, para tentar mudar de vida, tentar mudar a realidade financeira, sair da pobreza que eles estavam vivendo, eles buscavam nas Forças Armadas e na Marinha, tá ligado? Justamente um meio, mano, de mudar a vida, mudar a própria realidade, e acabavam se deparando com esse cenário meio caótico na Marinha em relação às pessoas negras. João Cândido foi justamente um desses negros que estavam tentando buscar uma mudança de vida e acabou encontrando na Marinha a oportunidade para a vida dele mudar, a chave dele virar, para um start acontecer na história dele. E João Cândido, cara, ele acabou se tornando um marinheiro extremamente experiente e bem conquistou o respeito da galera, tanto da galera negra quanto da galera branca. Ele era um cara bem carismático, bem envolvente, era um cara que sabia se comunicar, sabia conversar, fazia as coisas certinhas e também tinha um espírito de liderança incrível. A gente vai entender um pouquinho melhor isso ao decorrer dessa história. Era mais um dia comum, ensolarado, quando Marcelino Rodrigues, um jovem negro da Marinha, decide descumprir um pouquinho as regras da Marinha. Ele entra com 2 cachaças no navio. Um cabo, o famoso X9, ele vê aquela cena e avisa pro seu comandante: olha só, comandante, tem um pretinho lá querendo fazer cena. O comandante, ele reúne todos os marinheiros no convés, tanto negros quanto brancos, os pardos, reúne a galera toda e literalmente amarra Marcelino Rodrigues. O comandante pega uma chibata em suas mãos e ele desfere contra o corpo de Marcelino Rodrigues cerca de 250 chibatadas. Foram tantas chibatadas que Marcelino Rodrigues, com o corpo todo ensanguentado, não aguenta ficar de pé. Ele cai no chão. Um dos que estavam naquele convés era João Cândido. Ele olha aquela cena, a cena de seu amigo todo ensanguentado no chão, e dentro dele ele pensa: chegou a hora da gente fazer alguma coisa em relação a isso. Na noite de 22 de dezembro, João Cândido reúne vários negros. Meu irmão, eram cerca de 4.000 marinheiros negros. 4.000 pessoas que João Cândido reúne e lidera para fazer uma revolta, que é a famosa revolta da chibata. Meus amigos, vocês não têm noção. João Cândido, ele literalmente, com esses 4.000 negros, ele invade os navios mais poderosos da Marinha, os navios com os maiores armamentos da Marinha. E sabe o que ele faz? Ele literalmente vai onde é a capital do Brasil, que na época era Rio de Janeiro. Ele aponta os canhões dos maiores navios de guerra da Marinha pro palácio do Rio de Janeiro. Tudo que João Cândido queria era o fim dos castigos físicos, melhores condições de trabalho e anistia para todos aqueles que participaram, tá ligado? Justamente dessa revolta. Os governadores do Brasil, mano, ao olharem aqueles canhões apontados para si, eles trancaram, eles literalmente trancaram, não tem como, tem um canhão apontado na sua direção, tu vai se levantar e vai falar: ó só, seu pretinho, não vai, não tem como, meu irmão, literalmente
Chega a ser engraçado, meu irmão. Teve pra onde correr, o governo teve que aceitar. O governo teve que aceitar aquilo que um homem negro estava dizendo pro governo. O governo teve que se curvar diante da palavra de um homem negro, diante das exigências de um homem que é filho de ex-escravos. O governo brasileiro teve que se curvar diante das exigências de João Cândido. Olha, mano, vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? Isso é extraordinário, meus amigos, isso é extraordinário. Um homem foi capaz de fazer o governo tremer. Um homem negro foi capaz de mudar a história de vida de vários outros marinheiros negros. Sabe por quê? Porque o governo baniu oficialmente as punições, os castigos físicos para as pessoas negras. Um homem negro conseguiu fazer uma mudança no cenário onde ele vivia, conseguiu fazer uma transformação no contexto que ele estava, cara. Um homem negro. E o seu nome é João Cândido Felisberto, o mais conhecido Almirante Negro.